Beleza. Então, agora começou a gravação e quando dá certo, quando grava certo, eu coloco a, a gravação nesse lugar, nesse site, que eu vou também colocar no chat também. Um, eu faço isso porque se algo não, você não entendeu algo, você não teve tempo para realmente compreender, você pode rever a gravação e o treinamento nesse site pelo YouTube. Eu quero me introduzir um pouquinho. Eu tenho cinco filhos de 17 anos até o menino tem 5 anos. Eu moro em Arizona, no deserto, nos Estados Unidos. Até hoje, eu olhei 46 graus. Faz calor. Aonde vocês moram faz bastante calor também. Eu servi missão no Rio de Janeiro mais que 20 anos atrás. A- Amo, amo, amo o Brasil. Eu tenho visitado quase perto de vocês. Eu fui para Recife e também fui para Salvador, mas não até onde vocês moram, mas no, em comparação do país inteiro, eu tava pertinho. Talvez voei em cima de sua cidade uma vez. Ah, em relação ao assunto de negócios, é, o que eu faço é meu passatempo. Eu, eu quase nunca estou sem pensar em negócios. Eu tenho começado vários negócios, comprei três e tenho feito investimentos em vários mercados diferentes. Então, o que isso quer dizer é que eu tenho falhado muito, eu tenho gastado e perdido muito. Eu tenho feito pouquinhos sucessos, mas eu tenho aprendido. Eu sempre falo a taxa estúpida. Eu tenho pagado a taxa estúpida várias vezes. E a oportunidade de fazer esses treinamentos, eu posso compartilhar experiências que eu tenho com vocês, junto com todas as regras de ouro. Que esse programa é incrível. Na verdade, eu sempre falo, eu leio pelo menos 50 livros por ano. E me- independente do assunto em que eu estou treinando, nesses treinamentos na academia, eu sempre falo sobre Kaizen, porque é o assunto, a regra de ouro que eu pratico todos os dias. E, e eu estou bem animado a falar exatamente sobre isso. Eu só tive a oportunidade de treinar sobre Kaizen uma vez antes. Então, eu espero que vocês sintam o ânimo que eu tenho e, pelo menos, cada um recebe uma inspiração, uma coisa, uma ideia em que você pode praticar e colocar em prática no seu negócio nesses próximos 30 dias. E participar nesse programa é um sonho. E eu sempre tive o desejo de compartilhar a experiência e o conhecimento que eu tenho sobre negócios e fazer com vocês é realmente um sonho. Vamos lá. O que é Kaizen? Alguém sabe a definição ou quer explicar para a gente o que é Kaizen? Aonde vem essa palavra? Alguém sabe?
Eu vou explicar então. É uma palavra japonesa que quer dizer, bom, significa, eu tenho que, ok. Kaizen significa melhoria gradual e contínua. Para quem o implementa, Kaizen torna-se um modo de vida. Esse é o modo de vida em que eu vivo. Eu sempre tentando melhorar. Uma filosofia que permeia todos os aspectos da vida e dos negócios. Cada regra de ouro podemos aplicar em maneiras diferentes. E essa regra não é uma que você que é que nem uh, gira, gire lucro todos os dias. Kaizen é um pouquinho mais, se diz, abstrato. É um pouquinho mais difícil apontar para uma coisa, exatamente uma coisa, mas é uma filosofia, é uma ideia que estamos procurando, desejando melhorar todos os dias. Eu não sei se foi a última conferência, mas é, a coisa legal é essa uma dos livros, um livros prediletos de mim que fala sobre hábitos atômicos e esse Elder Dunn, ele falou sobre uma situação, uma história que até veio ele cita desse livro que normalmente não acontece na conferência geral, que uma autoridade geral cita um livro sobre negócio ou um princípio sobre negócio, mas eu vou compartilhar alguns minutos desse discurso e vamos falar sobre isso. Dá para ouvir? Consegue ouvir o som? Sim, Não. sim. Posso virar, gente? É melhor virar pro lado da parede assim. Tá, tá sem som, tá, Tanner? Não tá saindo som, não. Tanner? Tá sem som, tá? Tanner? Aqui não dá pra ouvir, não. Tanner? Tá. Tanner?
É, o negócio ficou meio ruim. Não, Tá ouvindo, Tanner? Não. Consegue me ouvir, Tanner? Não. Dá agora ou não? Agora sim. Agora sim. Vamos passar o vídeo. Tá tudo bem. Tá. Na verdade, ele fala, o tradutor fala rápido demais. E por isso eu queria compartilhar o vídeo, porque eu não consigo falar tão rápido assim. Bom, eu vou sumir, eu vou resumir. Eu vou resumir a história. Vou tentar resumir a história. Essa equipe de bicicleta da Inglaterra, por anos e anos, eles foram o pior, horrível. Foram o pior do mundo. Equipe de bicicleta. Até tão horrível que ah, fornecedores de bicicletas não queriam vender bicicleta para essa equipe, porque pensassem que ao relatar seu bicicleta com esse time tão horrível, é mal para a marca. Aí, essa foi 50 anos, o time da Inglaterra foi horrível assim. Mas entrou esse técnico do time que, em vez de achar algo que pode fazer uma mudança grande para realizar sucesso rapidamente, ele falou, ele instituiu uma programa de 1% melhor. Só uma coisa, 1% cada dia, e ele chamava agregação de ganho marginais, ou acumulação de ganhos marginais. Só pouquinhas mudanças a cada dia. E depois de alguns anos, 2 anos, a equipe começou a ganhar. E todo mundo pensou, ué, o que aconteceu? São os mesmos membros do time? São o que fizeram? E, na verdade, ele não fez algo assim muito grande, mas só foi um pouquinho.
1%. E, na verdade, quando pensamos amanhã em 1%, é real. Dá para alcançar isso. Mas quando pensamos em 20, 30, 50% mais, é muito. E dá mais estresse na empresa. Então, essa ideia de Kaizen e 1%, eu vou continuar repetindo essa ideia de 1%. Dá para ouvir ou não? Dá para me ouvir? Dá. Ok. Sim. Beleza, obrigado. Mas cada um de vocês, uns estão em serviço, outros em produto, mas pensar em desmontar e montar de novo uma maneira melhor. Eu vou explicar mais sobre isso, exatamente como podemos praticar essa ideia de Kaizen ou 1%. Mas para poder progredir nisso, para poder aplicar isso, não podemos ter medo da tentativa e erro. Ou seja, não podemos ter medo de errar ou falhar, porque os melhores empreendedores, os melhores negócios erraram muito, falharam muito, e cada vez que falhamos, aprendemos da falha e tentamos mais uma vez. E essa pode ser, tentamos em ingredientes diferentes ou em modelos diferentes ou em processos diferentes, tentamos fazer diferentes a maneira em que estávamos fazendo antes. Então, pensa nisso. Essas são não é compreensível, mas áreas, ideias em que podemos praticar Kaizen. E pensa no seu negócio. Exatamente o que você faz. Pensa no processo. Pensa no sistema, o produto, o serviço. Uma das maneiras, o que eu gosto de recomendar fazer é cada um desenha ou descreve todos os passos de seu serviço ou seu produto e pode desenhar isso, pode escrever de passo 1 até passo 50 ou passo 12 no computador, ou pode escrever no caderno, mas quando você pensa nos passos, qual passo ou fase ou área no passo você pode melhorar? E começa com 1% só. Que nem no discurso de Elder Dunn, depois de contar histórias sobre o time da Inglaterra, ele fala sobre a leitura no livro de Mormon. E ele fala, não precisa ler um capítulo ou um livro inteiro, mas começa com um versículo ou como se diz? Peraí. Coluna. Uma coluna. Só com
começa 1% só. E quando você aplica isso no negócio e começa a cada dia aumentando 1%, imagina, depois de 90 dias, 180 dias, um ano, quanto você aumentou, quanto você progrediu olhando para trás. E isso é Kaizen. Procurando melhorar cada dia. E como discípulos de Jesus Cristo, essa ideia de melhorar é uma parte de cada um de nós. Estamos tentando ser melhor. Estamos tentando colocar princípios eternos em nossas vidas. E então, para a maioria ou todos de nós, entendemos esse princípio de tentando melhorar. Mas precisamos pensar nesse princípio no negócio. Em quais áreas podemos melhorar? E independente aonde estamos na jornada no caminho de nossos negócios, podemos ficar frustrados no processo, no progresso, que desejamos alcançar metas grandes e grandes sucessos e não estamos alcançando, mas quando focalizamos em 1%, sentimos o ânimo, sentimos que somos capazes, que podemos e que necessitamos, queremos começar cada dia com essa atitude que podemos. Não, nossa, é uma montanha que eu tenho que escalar e é muito difícil. Não, é 1% só. Bom, alguém tem pergunta? Beleza, pela resposta. Bom, eu não cada treinamento eu falo sobre isso, mas eu falo sobre isso bastante, porque é um dos métodos que eu tenho aplicado na minha vida e que realmente eu posso realizar e aplicar o princípio de Kaizen em qualquer negócio. E essa ideia de quebra de clareza. E eu vou explicar. Eu vou se nunca atendeu nenhum treinamento que eu tenho feito, eu falo sobre isso muito. E na minha vida pessoal, com amigos, com pessoas ao meu redor, eu falo sobre isso. E pessoas falam, nossa, já tenho falado sobre quebra de clareza, eu já ouvi isso, mas a próxima pergunta que eu tenho é, e aí, tem hábito de fazer? E a maioria falam, ainda não. Então, essa é 30 ou 60 minutos toda semana. E independente de qual negócio, o tamanho de seu negócio, a fase, o lucro, eu acho que todo mundo deve fazer algo assim. E não precisa fazer exatamente assim, mas eu vou dizer exatamente o que eu faço. Eu faço a sexta-feira de manhã, toda semana, por 30 a 60 minutos. Eu pego o caderno, eu desligo o telefone
Eu não gosto de usar computador. Eu só gosto de fazer com caneta e caderno. E começo assim. Eu penso da última sexta-feira até essa sexta-feira. Os últimos 7 dias, 3 coisas boas que aconteceram na minha vida pessoal. Não assim, tem que ser grande, coisas, mas 3 positivas. Eu escrevo, eu penso. Depois eu penso nos últimos 7 dias, 3 positivas na minha vida profissional. Escrevo. E assim eu começo esse tempo com energia positiva, pensando em gratidão. Não assim, pensando, nossa, não vendi isso, não alcancei isso, não realizei isso, não vendi, não gerei lucro, tal. Eu não nem penso, nem focalizo no negativo. Eu só começo com essa energia positiva, assim. Depois, eu começo com uma pergunta, ou uma situação, uma decisão. Normalmente, durante a semana, algo apresenta em que é uma decisão que eu preciso fazer, ou uma dificuldade que eu estou passando, talvez com o fornecedor, talvez com o cliente, talvez com um empregado. Pode ser, talvez seja com o banco, mas uma dificuldade. E eu começo a escrever a dificuldade, ou a pergunta, ou a situação, e eu fico pensando e escrevendo. E, às vezes, eu começo escrevendo, reclamando. Nossa, esse fornecedor é chato, sem graça, espera demais. É caro, é devagar, é tudo que acontece. Mas eu escrevo para tirar tirar a emoção, tirar da mente e depois eu começo, e agora? E agora? E agora? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Mas em relação de Kaizen, o que eu faria? Se eu tivesse uma loja, por exemplo, ou eu faço produtos e cozinho, ou faço em casa, eu sentaria olhando para o lugar, olhando para onde crio, onde construo, onde faço o produto. E pensando, o que é uma coisa que eu posso melhorar essa semana? Uma coisa. Pensando. Escrevendo. Pensando, escrevendo. E eu sei que ao falar sobre isso, a maioria de vocês estão pensando, isso não é um segredo poderoso ou interessante. Mas eu prometo, se você faz isso cada semana, por semana e semana e semana, ano e ano e ano, não tem como não alcançar as metas. Porque isso é Kaizen. Você vai agregar ganhos marginais. Porque quando você acha uma coisa que pode melhorar e a próxima semana você faz,
E cada semana está melhorando uma coisa. Está melhorando 1%. Cada semana. Que nem o time, ou equipe da Inglaterra, que foi o pior, foi do pior do mundo até o melhor do mundo, depois de 2 anos, aumentando 1% cada dia. Pode pensar, é impossível, mas é possível. Em vez de focalizar em mover tudo, em melhorar tudo, focaliza em uma coisa só. 1% por dia. E, para mim, ao ter esse ferramenta de uma quebra de clareza, eu posso aplicar esse princípio de Kaizen. Porque sem uma maneira de aplicar, é que nem... você pode ler 50 livros por ano, 100 livros por ano, 1000 livros por ano, mas se não tem maneira de aplicar, não vai aumentar, não vai melhorar 1% por dia. Eu vou parar. Faz 30 minutos sem parar. Alguém tem uma pergunta sobre isso? Ou algo que eu tenho falado até agora? Não? Todo mundo caiu de sono já. Bom, o que eu gosto de fazer com o resto do tempo é alguém tem dificuldade, alguém quer ajuda em seu negócio agora. Há algo em que essa semana, ou hoje, ou semana passada, você tem um desafio, ou você tem uma dificuldade em que eu posso te ajudar agora. Irmão Kaiser, boa noite. Boa noite. Esse processo, né, que você faz, né, tipo Kaiser, né? Isso é para fazer uma avaliação do que é que está acertando, o que é que está errando, o que precisa melhorar, no propósito do crescimento do 1%. Sim, mas eu não entendi a pergunta. Você faz aquela meditação, desliga o telefone, não usa o computador e vai escrever, certo? Certo. Aí você vai fazer aqueles 5 passos, né? Ver o que é que está acertando, o que é que está errando, o que é que precisa melhorar. É tipo um checklist do análise de perfil do crescimento da empresa. Certo. E faço toda semana na sexta-feira de manhã. E eu tenho investido em várias empresas e com os empreendedores eu recomendo, eu desafio fazer isso. E quando falam, eu tentei fazer na segunda-feira de manhã, ou eu tentei fazer, eu não importa qual dia ou qual horário que você faz, mas é importante que você faz toda semana e cria um hábito de fazer, porque é assim que você pode realmente aplicar essa regra de ouro de Kaizen, porque pode refletir sobre a semana e durante a semana, quando você acha uma problema,
você já sabe que tem esse tempo marcado para pensar, ponderar, decidir sobre a situação. Então, talvez é com alguém, com uma pessoa. E, por exemplo, hoje é terça-feira, certo? E alguém fala para mim eles querem uma decisão. E talvez seja algo que eu preciso tempo. Eu preciso realmente pensar, ponderar, sem fazer decisão com emoção. Eu posso falar, eu tenho tempo marcado sexta-feira de manhã, sexta-feira por meio-dia, eu vou responder. Tá tudo bem? Pode esperar até sexta-feira? E ao ter esse tempo, eu já tenho a habilidade de não fazer decisão rapidamente. Cada dia temos decisões que precisamos fazer rapidamente. E não podemos fazer tudo, demorar com toda decisão. Mas, em relação de como eu posso melhorar, como pergunta, o que eu preciso, qual é a coisa em que eu posso fazer para aumentar ou melhorar 1%, é assim que eu, normalmente, durante 30 dos 60 minutos, eu posso imaginar isso, pensar, olhar, pensar sobre o negócio, só imaginando assim. O que eu posso melhorar? Algo no processo, algo no sistema, algo com o cliente, algo com velocidade, ou com entregando produto mais rápido, ou algo, nem sei, eu posso melhorar o pacote em que eu entrego o produto. Algo assim, em que eu posso melhorar? Só imaginando, sonhando, mas escrevendo. É assim. Então, mas depois de fazer, sinceramente, faz 7 anos em que eu faço isso. Provavelmente, por ano, como se diz? Eu falto 2 ou 3 vezes no ano inteiro. Mas, para mim, é que nem tomar o sacramento. É uma das coisas que eu não... se eu puder, se eu tenho esforço, energia, saúde de fazer, eu preciso fazer porque eu sei que é tão importante para a minha vida e o meu negócio. Porque assim eu sei que eu posso agregar os ganhos marginais ao fazer só essa atividade. E quando pessoas falam de todo o seu sucesso, de tudo que você alcançou, o ferramenta mais importante para você, além dos ferramentas do Evangelho, vou além dessas coisas, porque para mim eu nunca escritura, oração é o chave para mim. Mas além das coisas do Evangelho, essa hora da semana, a quebra de clareza, é que nem como se diz, gasolina da foguete. Gasolina do foguete para mim. Eu vou até a Luna com essa hora, porque essa hora é tão importante para mim. Bom, dá para ver a paixão que eu tenho sobre essa hora, essa quebra de clareza.
Quem mais? Quem quer ajuda? Quem tem dificuldade na sua empresa em que eu possa ajudar? Bom, nem quem tem pergunta? Pode ter nada a ver do assunto de Kaizen. Qualquer pergunta? Hora boa agora pro pessoal. A hora boa agora. Tamer, Sim. no caso, eu trabalho com escrita, né? Com escrita criativa. De que maneira eu poderia melhorar o meu serviço? Como eu poderia aplicar isso numa melhoria contínua, dentro do que eu trabalho, dentro do meu trabalho? Como eu poderia praticar o Kaizen? Bom, você leia bastante? Eu escrevo bastante. Bom, Livros. escrever. Bem, Escre- mas você escreve para ganhar? Ou você também escreve para só fazer, sem compartilhar com Não, ninguém? eu escrevo para ganhar. Eu escrevo livros. Eu escrevo Certo, os entendo. meus. Isso. Nunca leio? Não, leia, não faz leitura Sim, leio, sim. todo dia? Todo dia eu leio. Então, e- ah, pode ser. Você tem capacidade de entrar na natureza perto de você? Sim. Você diz pensar, meditar, buscar ideias na natureza, olhando a natureza, vendo a natureza, vivendo a natureza. Sim. Isso? Sim. O que eu faço? Porque, bom, para a maioria das pessoas que não tem hábito de, eu não estou, quando eu falo leitura, eu não estou dizendo escrituras. Além das escrituras, Sim, sim. que não tem hábito, eu recomendo começa com 10 minutos por dia e depois 30 minutos por dia de leitura. E, e quando começa hábito de leitura, de sempre aprendendo algo de vários assuntos, certo? Porque ao ler, você vai aprender ideias novas e receber ideias criativas, certo? Sim. Leitura, você escreve. Além de você, ninguém escreve. Aí, escrever é uma das mais maneiras mais poderosas de praticar Kaizen. Escrever qualquer coisa. Escreva sobre o dia, escreva sobre coisas ao ser grato, sobre seus filhos, sobre sua esposa, sobre sua vida, qualquer coisa. É só escrever. Mas você já tem esses dois hábitos. Tem muito, como se diz? Peraí. Eu tenho que traduzir bastante. Dadas? Tem muitas dadas sobre entrando na natureza e ao praticar Kaizen.
e vai receber. Nem precisa fazer algo, nada. Não, pode levar um livro, pode levar caderno para escrever, pode escutar algo, mas entrando na natureza, mais que, não precisa ser todo dia, porque, por exemplo, para mim, é difícil entrar na natureza. Eu moro na cidade e demora 20, 30 minutos para chegar à natureza. E eu não tenho como fazer isso todo dia. Mas quando eu entro, eu recebo ideias. Eu estou num environmento diferente, recebo ideias diferentes. E para você, ao ser alguém criativa, você vai receber ideias novas ao ser na natureza. Eu tenho absoluta confiança nisso, que se você começar 2 vezes por semana, começa com 1 vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, o que é possível para você, se você entrar na natureza, você vai receber ideias diferentes. Eu tenho confiança Ok. nisso. Sim, muito boa. Boa dica, Tânia, muito boa mesmo. Deram até a ideia aí do Parque Josefa Coelho. Eu preciso ir mais vezes lá. Obrigada, irmão Edson. Muito bom. Obrigada, viu, irmão? Beleza. Mais alguma? Eu sei que chegamos na hora, mas alguém mais 1 ou 2 perguntas ou alguém mais que precisa ajuda? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu tive que dar uma saidinha para atender uma ligação, e aí eu posso ter perdido essa parte, né? Mas até para mim poder ter uma nova pergunta, eu teria que primeiramente me esclarecer um pouquinho sobre esse método aí, método Kaizen, é isso? Sim. Como que é, por exemplo, seria assim, a tradução disso, eu entenderia como no meu português, assim, seria um método de, tipo, o quê? De alcançar algo, como que seria, assim, traduzido para mim, poder recapitular uma pergunta, assim, para mim mesmo. Eu entendi muito bem, claramente, até agora, né? Eu gostaria de tentar entender essa palavra no português, para mim poder tentar visualizar ela no meu dia a dia, né? Nos meus planos de negócios e tudo. Você está falando sobre a Quebra de palavra clareza. Kaizen? Sim, Essa. isso. Ok. Ok. Não, você não está falando sobre a palavra Kaizen, mas sobre essa ideia de quebra de clareza, certo? Os dois, seria assim, Kaizen que significa o quê exatamente? Seria quebra Tá. de... Tá. Aqui é a definição. Kaizen é uma palavra japonesa Sim. que significa a procura, a busca de melhorar a cada Ah, dia. então, eu perdi essa parte, entendi. Tá, tá. Pronto. E Então, para mim, uma das maneiras de aplicar esse princípio de Kaizen é tirar tempo toda semana para fazer essa quebra de clareza. Porque assim eu recebo exatamente, eu posso parar suficiente para realmente imaginar, pensar em quais lugares e maneiras eu posso aplicar essa Kaizen. Como eu posso melhorar, certo? Porque eu posso com esse tempo, a pergunta cada semana pode ser como eu posso melhorar essa semana? O que eu posso melhorar no meu negócio essa semana? Ou amanhã? Ou sei lá. Você pode criar a pergunta em que você está respondendo durante esse tempo. Mas escreva a pergunta e começa pensando e escrevendo, pensando e escrevendo assim. Bom,
Eu sei que a próxima semana alguém vai ser convidado a reportar sobre o plano de ação. Então, o desafio é uma dessas coisas. Compromete a fazer uma quebra de clareza, só uma, nos próximos 30 dias, ou se durante esse tempo, esse treinamento, você recebeu uma ideia ou algo em que você sabe que tem que melhorar, tanto na sua vida pessoal quanto na vida profissional, que você sabe exatamente o que eu preciso melhorar isso. Nos próximos 30 dias, só focaliza naquela coisa, 1% só. Não tenta fazer tudo. Não tenta criar 3, 4, 5 hábitos novos nos próximos 30 dias. Só um. Pega um, escolhe um e começa a fazer. Para que na próxima reunião você pode compartilhar com alguém do grupo exatamente o que você implementou. Qual hábito ou coisa que você melhorou e praticou Kaizen. Tá bom? Muito bom. Todo mundo vai fazer? Eu espero que vai. Como eu falei no início, eu vou colocar, hoje é terça, pelo menos até o próximo terça-feira, se vai aqui nesse site, eu vou colocar a gravação desse treinamento. Se quiser ver de novo, eu tenho outros ali. E também, cada semana eu faço o que eu digo, um ferramenta da semana. Só ideias que vai ajudar. Eu sou um de vocês, empreendedores exatamente como eu, melhorar em ser um melhor empreendedor, tá? Foi um prazer, obrigado pela participação e espero que tenha uma outra oportunidade de estar com vocês.